Olá, meus amigos. Aqui é o pastor Wagner Antônio de Araújo e eu quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz de Jesus Cristo. Estou muito feliz de poder me dirigir a você que me assiste nesse momento e falar que a nossa vida tem sido muito triste e muito difícil nos últimos dias. Toda esta pandemia, todas estas dificuldades têm tirado o brilho dos nossos olhares, do nosso rosto, mas há algo que podemos fazer para melhorar a qualidade da nossa vida. E eu gostaria de resumir este algo em 4 letras e dizer a cada um de vocês que se nós assumirmos estas 4 letras, que são as iniciais de 4 expressões, a nossa vida terá uma qualidade muito melhor e Deus se agradará muito mais da nossa vida e do nosso comportamento. E poderemos sorrir mais, poderemos viver melhor. São 4 letras: M, M, P, M. Vamos repetir? M, M, P, M. O que significa o primeiro M? É uma expressão que nós deveríamos usar muito mais e usamos muito pouco. É a expressão muito obrigado. Como é importante sermos agradecidos, sermos gratos de verdade. Sabe, hoje em dia tudo é tão plástico que até para agradecermos nós mandamos um emoji através das redes sociais, ou o próprio sistema de Facebook, WhatsApp, Instagram, agradecem no nosso lugar. São agradecimentos plásticos que não significam nada. Uma vez um escritor estava autografando livros e as pessoas vinham para pedir autógrafos e tal, e havia uma velhinha na fila e ela ficou muito tempo. E quando ela chegou, ela não tinha livro para autografar. E o autor disse: "Pois não, minha senhora, eu peguei a fila só para lhe dizer muito obrigado pelo seu livro. Eu já tenho, está na minha casa, mas como eu vim aqui ouvi-lo, eu vim aqui apenas agradecer." Esse autor ficou tão feliz que disse assim: "Então vamos tomar um café juntos." E aquela senhora contou a experiência dela, e a noite deste autor foi clareada com o muito obrigado desta mulher. Quantas vezes nós deixamos de agradecer? Achamos que as pessoas têm obrigação de fazer o que fazem, mas isto não é verdade. Nós devemos agradecer primeiramente a Deus, que nos deu vida, nos deu saúde, nos deu teto, nos deu alimento, nos deu vestes, nos deu família. Às vezes nós não somos gratos para com os nossos pais. Uma vez, uma senhora a quem eu visitei, quando cheguei na sua casa, ela estava em lágrimas. Eu disse: "O que aconteceu?" Ela disse: "Eu estou chorando de alegria, pastor." "Mas por quê?" "Porque o meu filho ligou para mim dizendo: 'Mãe, eu quero te agradecer porque a senhora me deu a luz.'" Eu nunca esperei ouvir uma coisa tão doce como essa. E aquela mãe estava muito feliz. Quantas vezes nós não agradecemos o pastor que pregou uma mensagem que edificou a nossa vida? Não agradecemos o padeiro que todos os dias prepara o pão que está quentinho na nossa mesa? Não agradecemos o condutor do ônibus que nos leva para o trabalho? Não agradecemos, mas nós devemos ser gratos. Não deixar que as máquinas façam isso no nosso lugar. O cultivo da gratidão faz bem para o nosso coração e faz bem para quem recebe. Então, o primeiro M é de muito obrigado. O segundo M é de meus parabéns. Ah, como é bom festejar as vitórias das outras pessoas. E sabe, quando nós damos os parabéns, não esses parabéns automáticos, quando a data de aniversário dos nossos amigos de Facebook ou das redes sociais, quando chega o dia do aniversário, e então ele fala: Deus parabéns, e você escolhe lá uma figurinha e manda. Não, esse tipo de parabéns não resolve. Os parabéns têm que vir do centro do nosso coração como uma expressão verdadeira, senão soa como hipocrisia. Então,
Eu me lembro de um casal jovem que eu conheci e que, quando eles se casaram, a mulher não sabia cozinhar bem. Aliás, cozinhava muito mal. E o marido estava triste porque saiu da casa da sua mãe com uma comida muito boa e agora tinha que enfrentar aquele arroz horrível que a esposa preparava. Mas ele não reclamava, ele apenas não gostava. Mas um dia ele foi comer o arroz que a esposa preparou e ele virou-se para ela e disse: meu bem, meus parabéns. Ela disse: o quê? O seu arroz está bem melhor. Disse: você está zombando de mim. Não, é verdade, está bem melhor. Não estava realmente bem melhor, estava melhor. Mas aquele cumprimento, aquela saudação que ele deu para a esposa fez tão bem para ela que ela se motivou a melhorar mais ainda nos próximos cozimentos e nas próximas comidas. E quando eu conheci esse casal, esta mulher era uma exímia cozinheira. Os seus quitutes eram inigualáveis. Por quê? Porque os meus parabéns incentivaram o coração dela a melhorar mais. Eu me lembro, na última igreja que pastoreei, onde começamos um curso de violão, havia um menino que começou a estudar violão. E ele conseguiu fazer lá uma posição de ré. Não saiu perfeita, como não é perfeito o primeiro dia de aula de ninguém. Mas naquele momento eu vi que ele se esforçou e fez bem. E eu disse: menino, meus parabéns, você fez muito bem. Ele disse: sério, professor? Sério. E aquele menino hoje toca maravilhosamente bem. Quando nós damos os meus parabéns, isso faz muito bem. Eu tenho uma filha que hoje tem de 5 para 6 anos. Eu estou alfabetizando a minha filha. E quando ela faz uma letrinha bem feitinha, eu dou os parabéns para ela. E eu percebo que ela quer fazer melhor. Por que não dar os parabéns? Os parabéns para a babá que cuida das nossas crianças, parabéns para quem cozinha, para quem lava as roupas, parabéns para quem nos serve de maneiras tão maravilhosas, parabéns para quem nos deu uma aula, parabéns para quem nos deu uma mensagem, parabéns para quem progrediu ou está tentando progredir. Então, meus parabéns é a segunda expressão. A primeira, vocês se lembram, né? Muito obrigado. A segunda, meus parabéns. Então eu disse que as letras eram M, M, P, M. O P é precisamos conversar. Quantas vezes, meus amigos, nós temos coisas para resolver com as pessoas que estão ao nosso redor e deixamos para lá como se as coisas se resolvessem por conta própria. Isto não é verdade, elas não se resolvem. Havia um casal que estava comemorando 20 anos de casados, mas a esposa foi ficando com o rosto fechado, e aquele marido triste, porque não encontrava mais o brilho no rosto da esposa, mas ele quis comemorar o casamento e foram tomar um café especial num restaurante fino, e ali vieram aqueles talheres de porcelana, talheres de prata e aqueles guardanapos bonitos. E então, na hora que o garçom veio para perguntar o que queriam, aí ele disse assim: olha, eu quero então 2 cafés com leite, pão e etc. E aí aquela mulher ralhou com ele: de novo? Ele disse: de novo o quê? Você escolhe no meu lugar, você não me ouve, você não quer saber o que eu penso, o que eu sinto. Eu não quero tomar café, eu quero tomar outra coisa. É por isso que eu estou assim. Ele disse: mas desde quando você está assim? Faz 8 anos, desde que você começou a agir desse jeito. E por que você não me falou antes? Quantas vezes nós erguemos muralhas ao nosso redor porque não fomos capazes de resolver as nossas questões pontualmente. Deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira,
e não conversamos a respeito de um assunto, de uma palavra que não foi bem dita, de uma colocação que não foi adequada, de uma atitude que não nos agradou, precisamos conversar. Eu me lembro numa igreja que pastoreei, que havia uma senhora que limpava o templo, mas ao caminhar pelo templo eu sentia um cheiro de poeira, mas não dava para ver nada. Eu dizia, de onde vem esse cheiro de poeira? Então havia uma passadeira no meio do corredor central e eu decidi levantar aquela passadeira. Meus amigos, eu encontrei bala, chiclete, barata, moeda, chupetas, eu encontrei de tudo. Então eu fui obrigado a chamar aquela senhora e dizer assim, minha senhora, não é só onde o padre passa, viu? A senhora precisa limpar, inclusive, debaixo da passadeira. E foi o que ela fez e aquele cheiro de poeira acabou. Muitas vezes nós precisamos levantar as passadeiras da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da nossa relação com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos pais, com os nossos amigos e dizer, olha, temos que conversar. Conversar não significa agredir. Conversar não significa faltar com respeito. Mas conversar significa colocar os pontos nos is e deixar as coisas muito bem esclarecidas. Então, as 3 expressões MMP significam muito obrigado, meus parabéns, precisamos conversar e a última é me perdoe. Certamente seria perdoe-me, mas no meu acróstico aqui é me perdoe. Como é difícil pedirmos perdão. Nós costumamos falar muito que Deus nos perdoa, que Deus é um Deus perdoador e pregamos para as pessoas a respeito do perdão de Jesus, que graças a Deus existe e está à disposição de todo aquele que se arrepende. Mas quando nós devemos pedir perdão, quando temos obrigação de pedir perdão para alguém, nós damos todas as desculpas do mundo e não somos capazes de olhar para a pessoa com simplicidade e dizer, eu peço perdão. Mas pedir perdão, meus amigos que me assistem agora, é uma necessidade e é um fruto do verdadeiro cristão. Quem é cristão sabe pedir perdão. Talvez não pedir perdão pelo que fez, se achar que foi algo correto, mas pedir perdão pela maneira com que fez, que não foi bem compreendida e não foi bem admitida ou aceita. Nós devemos aprender a pedir perdão, porque as pessoas se magoam, as pessoas se ferem, e nós que pregamos o amor de Deus, temos que ser os primeiros a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Jesus, certa feita, contou o seguinte, que se nós tivéssemos, e ele dizia isso para os judeus que iam para o templo de Jerusalém, se você tiver uma oferta para dar a Deus, mas se lembrar de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai, reconcilia-te com o teu irmão e depois vem e faz a tua oferta. A reconciliação é uma página essencial para os nossos relacionamentos e para a nossa felicidade. E sabe o que acontece? Quando nós pedimos perdão, nós nos sentimos mais felizes ainda do que quem perdoa. Porque nós nos sentimos libertos. Aquilo já se foi, aquilo passou. E nós nos sentimos livres novamente para amar e para sermos felizes. Eu tenho um filho, Josué. O Josué tem de 3 para 4 anos. Quando eu tenho que discipliná-lo, ele fica bicudo, ele fecha o rosto, ele chora, mas daqui a pouco ele vem e diz assim, papai, eu quero fazer as pazes, me perdoa? Óbvio que eu o perdoo, o abraço, e aí ele volta às boas, ele volta à alegria. Ele não é capaz de ficar bem se não se reconciliar. Como nós seríamos abençoados se fizéssemos a mesma coisa? Então, são 4 letras e 4 expressões. M, M, P, M.
Muito obrigado, meus parabéns, precisamos conversar e me perdoe. Meu querido amigo que me assiste nesse momento, que tal colocar em prática estas pequenas expressões que se transformarão na nossa vida em grandes bênçãos que o Senhor trará na nossa história, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho e principalmente na nossa comunhão com Deus. Que tal pensar em alguém a quem você tem que dar parabéns hoje? Que tal pensar em alguém a quem tem que agradecer? Que tal pensar num problema que precisa ser apresentado e que precisa conversar com esta pessoa para resolver os pontos? E que tal pedir perdão por algo que sabe que fez e que até hoje não soube se arrepender e dizer o quanto você errou? É hora de sermos cristãos práticos e isso certamente vai pavimentar uma vida de grande felicidade. É o que eu tinha para dizer para você e desejo que as bênçãos do Pai Celestial, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que a iluminação e o conforto do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Deus abençoe. Amém.